Jó, seu capítulo 3, seus versículos 25 e 26, a palavra diz: O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Muitas vezes, como Jó, a gente está no momento que o que a gente mais temia está acontecendo na vida da gente. No momento de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. No momento de pandemia, muitas pessoas perderam a saúde, perderam um familiar, perderam amigos. Muitas vezes o que a gente mais teme é o que a gente vive. Muitas vezes a gente pode dizer como Jó, que não tem paz nem sossego, só tem aflição nessa vida. Mas que a gente venha saber, como dito pelo apóstolo Paulo, as aflições desse mundo presente não podem se comparar com a glória que é divina, quando Jesus Cristo voltar para arrebatar o teu povo e levar para o céu. A gente deve saber também que mesmo Jó, em todo esse sofrimento, depois ele se arrepende de tudo que ele diz, porque Jó perguntou muitos porquês. Do versículo 11 ao 16, ele faz vários porquês de pergunta. Muitas vezes, como Jó, a gente pergunta, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Só que muitas vezes a gente só deve crer que o nosso Abba sabe o que faz e que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Muitas vezes a gente está sendo provado e a gente acha que Deus nos abandonou. Aí saiba que numa prova o professor fica em silêncio, mas ele ainda continua na sala te observando, para ver sua atitude, para ver se você não vai colar, ver se você não vai trapacear, para ver se você vai se dedicar na prova mesmo. Saiba que esse professor se importa comigo e com você. Então, ainda que o que você mais temia te aconteceu, lembra que o mesmo homem que disse essas frases é o mesmo que diz lá em Jó 19, 25. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. O mesmo homem aqui que estava sem esperança, é o mesmo homem que soltou uma das declarações mais lindas do Antigo Testamento, que diz que mesmo com tudo isso ele ainda cria que aquele que poderia salvar ele, tirar ele de todo esse sofrimento, estava vivo e que um dia ia voltar para resgatar ele, porque ele sabia que ele era inocente. Então que a gente venha saber disso. Se a gente se entregou nossa vida a Jesus Cristo, não é um contrato dizendo eu entrego minha vida a ti, eu não vou ter mais problemas. Mas é saber que todos os problemas e situações a gente não vai passar sozinho. A gente vai ter a paz que excede todo entendimento humano, a paz que esse mundo não pode dar, a paz em meio às guerras e a presença do nosso Abba constante em nossa volta. Também vamos estar conversando. Abba, nesse momento estou aqui entregando a vida dos meus irmãos e minhas irmãs a ti. Tu sabe o que cada um está passando, muitas vezes está vivendo momentos difíceis na vida dele, na vida dela. Momentos da qual eles temiam acontecer, momentos da qual eles esfriaram na fé, momentos da qual eles temiam acontecer, dizendo que eles temiam se afastar de ti, eles temiam acontecer isso, aquilo com a família. Então eu peço a ti, Abba, vai enchendo eles de força, de ânimo, para continuar lutando mesmo assim. Não olhar os problemas, mas sim olhar a situação com os olhos da fé, porque tu diz que o justo não viverá por vista, mas por fé. Então nesse momento eu determino bênçãos na vida de cada um. Eu determino que esse tempo de deserto vai acabar. Eu determino a confiança, a coragem e a fé, sabendo que o nosso Redentor vive, que um dia tu vai voltar para nos tirar desse sofrimento, que todo deserto não é infinito, mas sim tem um começo, meio e final. Eu profetizo o final do deserto na vida de cada um dos teus filhos e filhas nesse momento, repreendendo toda a obra maligna do diabo de pensamento, dizendo que o Senhor permitiu isso porque não ama ele, não ama ela. Nos ajude a aceitar todas as repreensões, sabendo que é por amor, como um pai repreende o filho porque ama. É o que eu lhe peço e te agradeço em teu nome, que a gente vai entender a ti a cada dia mais e somente confiar que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que te amam. Então nos ensine a amar a ti mais. Esse momento também eu entrego em tuas mãos a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, enquanto estão se reconciliando, aceitando a ti. Escreva o nome dele no livro da vida e que esse nome nunca mais vai ser apagado daí. É o que eu lhe peço e te agradeço em teu nome. Amém. Amém, irmão. Siga essa palavra, Jesus te ama e Deus te abençoe.